Caros colegas, muito boa tarde. Aproxima-se a época dos exames nacionais, pelo que é necessário dar início a uma preparação mais intensa. É exatamente este o assunto que nos junta hoje. Vamos falar um pouco sobre alguns aspectos que podem ser tidos em conta na preparação para o Exame Nacional de Português. O processo de preparação do Exame Nacional de Português é um processo complexo, longo, difícil, mas é obviamente possível. Envolve muitíssimos aspectos, como o núcleo, a preparação para as obras literárias, que envolve um conjunto de conhecimentos declarativos que vão sendo trabalhados ao longo de 3 anos, todos eles associados também ao desenvolvimento da capacidade de interpretação de textos literários e também não literários. Outro aspecto muito importante é a preparação para os géneros textuais, quer na ótica da leitura, quer na ótica do desenvolvimento da expressão escrita, e, por fim, um terceiro núcleo, a preparação relacionada com os conteúdos declarativos, gramaticais. Todos estes aspectos podem ser sistematizados, sintetizados e até aplicados em obras como o Exame 2024, de português, editado pela Leia. Mas o que nos traz hoje aqui em particular é a questão da preparação para as perguntas da educação literária. Focamo-nos então não propriamente em conteúdos declarativos, mas sim e sobretudo em conteúdos processuais. Como bem sabemos, um dos aspectos que são tidos em consideração para a preparação para as respostas a questões da educação literária está relacionado com os verbos de comando ou com os verbos instrucionais que surgem nas questões de interpretação. Estes verbos são verbos muito diversificados, que temos aqui a amostra de algumas perguntas que saíram em alguns exames nacionais ao longo dos anos, e encontramos verbos desde compare, a apresente, a explique, refira, a explicite, a justifique, entre outros. Ao longo do percurso escolar, os professores vão desenvolvendo com os alunos um conjunto de conhecimentos que estão relacionados com a compreensão dos processos que cada um destes verbos de comando exigem em termos de interpretação e de processamento cognitivo dos textos. Todavia, se formos ao relatório do IAV e lhe juntarmos a nossa experiência, nós sabemos que o mesmo verbo, um verbo como, por exemplo, referir, pode associar-se a graus de dificuldade e a exigências de processamento cognitivo relativamente diferentes. Dizia-se no relatório do IAV relativo às provas de exame entre 2010 e 2016, dizia-se o seguinte: relativamente aos aspectos de conteúdo, verifica-se que a dificuldade dos itens está diretamente relacionada com os autores ou com os modos literários a que dizem respeito os textos do grupo 1, a que acresce a maior ou menor complexidade dos processos cognitivos mobilizados em cada item. Neste domínio, os itens em que os examinantes revelam maiores dificuldades são itens que obrigam a uma leitura mais exigente, nomeadamente à realização de inferências, à explicitação de valores expressivos e simbólicos ou ao estabelecimento de relações com um certo grau de complexidade entre diferentes elementos textuais. Mesmo quando revelam conhecimentos relativos aos conteúdos declarativos, como por exemplo temáticas, aspectos formais e valores simbólicos, as respostas evidenciam que os examinandos têm dificuldade em mobilizar esses conhecimentos na efetiva interpretação dos excertos em presença, bem como na explicitação de juízos críticos, o que indicia que muitas das capacidades previstas no programa não ficam consolidadas. Ora, esta preparação para a abordagem, quer em termos de interpretação, quer em termos depois de processamento escrito, é um aspecto que pode e deve constituir um elemento ensinável na aula de português. No relatório do IAV encontramos exemplos de algumas questões que causaram maiores dificuldades aos alunos e que tiveram, em média, uma cotação mais baixa.
E são questões como, vamos só ver alguns exemplos, justifica a interpelação ao rei relacionando-a com as instâncias X e X. Ou então, um bocadinho mais abaixo, relaciona o conteúdo da última estrofe com as reflexões apresentadas nas duas estrofes anteriores. Portanto, são questões que envolvem vários movimentos cognitivos que poderão ter uma dificuldade acrescida em função da dificuldade que oferece o texto literário que é apresentado como texto para interpretar. Coloca-se então a questão de como podemos ajudar os alunos neste processo de desenvolver, amadurecer as respostas, as técnicas de resposta a questões da educação literária. Podemos centrar-nos numa tríade que envolve a conjugação destes três aspectos: o conhecimento do que exige o verbo de comando, do que ele está a pedir, o conteúdo que está previsto no enunciado, que constitui a questão, e a complexidade do conteúdo textual a analisar e a interpretar. O facto de considerarmos estes três elementos permite-nos olhar de forma mais sistemática para as questões e para a compreensão da dificuldade e da diferença que pode estar associada a uma questão, a questões que podem ter o mesmo verbo, mas que de facto estão a exigir processos mais ou menos complexos. Ora, comparemos algumas questões que saíram em exames nacionais de diferentes anos, mas que têm o mesmo verbo. Uma primeira relativa a um excerto do ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago, e começava assim: a forma como pai e filha são tratados no hotel permite concluir que são clientes habituais. Perguntava-se de seguida: apresente duas evidências que comprovem esta afirmação. Ora, aqui temos uma questão de nível de grau de dificuldade mais baixo, porque o aluno tem apenas de ir ao texto e identificar alguns indícios que comprovem o facto de pai e filha serem clientes habituais. Há aqui algumas inferências a serem feitas, mas são inferências com um grau de dificuldade mais acessível. Outro texto, um poema de Fernando Pessoa, que apareceu no exame de 2019, primeira fase, dizia assim: nas três primeiras estrofes, o sujeito poético descreve um lugar idealizado. Apresente duas características desse espaço e exemplifique cada uma delas com uma transcrição pertinente. Neste caso, embora estivéssemos também perante o verbo apresentar, que é um verbo mais explícito, que dá uma indicação de processo cognitivo mais simples, todavia ele exigia um processamento cognitivo, neste caso do poema de Fernando Pessoa, muito mais complexo, porque o poema era um poema denso e a identificação das características do espaço e a sua associação a um conceito de local idealizado exigia do aluno processamentos cognitivos mais complexos do que aqueles que eram exigidos na prova de 2023. Por esta razão, os alunos têm de estar sensibilizados para o facto de o grau da dificuldade e a exigência da pergunta não se centrar apenas no verbo de comando. Ora, vejamos outros exemplos. A partir de um poema de Ana Luísa Amaral, no exame de 2023, época especial, dizia-se assim: nos versos 19 e 20, lê-se dar o mote ao amor, glosar o tema e depois desviar. Isso é ciência. Perguntava-se depois: refira dois aspectos que, no poema apresentado, exemplifiquem a transgressão da tradição poética. Ora, aqui o aluno tinha de associar conteúdos declarativos, alguns conteúdos relacionados com processos de transgressão poética, da tradição poética, para depois os associar às afirmações do sujeito lírico. As inferências, neste caso, eram inferências com um grau de dificuldade já superior. Vejamos o que acontece no poema, no exame de 2021, segunda fase. A partir de um excerto de um conto de José Rodrigues Miguel, perguntava-se: refira duas marcas linguísticas que comprovem o uso de um registro que se aproxima da oralidade.
e depois transcreva cada uma delas, para cada uma delas um exemplo significativo. Ora, aqui neste caso o verbo referir exige um processo cognitivo muito mais simples. O grau de exigência é muito mais acessível. Os alunos terão apenas de recordar algumas marcas de oralidade e encontrá-las no texto e depois apresentá-las. Portanto, o mesmo verbo referir pode também evoluir de um grau de questão mais acessível para níveis mais complexos. Vejamos com o verbo explicitar. A partir de um excerto de Camilo Castelo Branco, do Amor de Perdição, afirma-se: o narrador, num caso, e João da Cruz, no outro, exprimem opiniões sobre o que observam no mundo em que vivem. Explicite uma opinião defendida por cada um deles. Aqui, o processamento cognitivo exige a identificação da opinião e que, em alguns casos, leva também a uma inferência de grau acessível e depois a um exercício de síntese. No caso da questão que saiu em 2022, primeira fase, a propósito de mensagem de Fernando Pessoa, do poema Dom Sebastião, perguntava-se: explicite o modo como se desenvolve a estratégia argumentativa usada pelo poeta nesta estância para incitar o rei Dom Sebastião à ação gloriosa, à ação gloriosa. Ora, aqui a explicitação é bastante mais complexa, porque os alunos têm de identificar, por meio de inferências e depois de sistematização de inferências, toda uma estratégia argumentativa orientada para um determinado objetivo. Aqui, o processamento cognitivo exigido por esta questão é bastante mais complexo do que acontecia no caso da questão relativa ao excerto de Amor de Perdição. Vejamos o mesmo para o verbo explicar. A propósito de um excerto de Memorial do Convento, afirmava-se: tu és sete sóis porque vês às claras, tu serás sete luas porque vês às escuras. E, lua, onde estás? Sol, aonde vais? Perguntava-se de seguida: explica em que medida se pode afirmar que estas expressões evidenciam a relação que no excerto se estabelece entre Baltazar e Belimunda. Vejamos outra questão que saiu a propósito de um soneto das Rimas de Camões. Explica o modo como a passagem do tempo é representada nas duas primeiras estrofes. Portanto, vemos que para o mesmo verbo, explicar, temos graus de dificuldade e de processamento cognitivo muito diferentes. Enquanto em Saramago, Memorial do Convento, há aqui um grau de dificuldade média. A partir de determinadas afirmações, os alunos têm de produzir a inferência relativamente à relação que se estabelece entre as duas personagens, o que também vai ao encontro de alguns conhecimentos que eles já terão da obra. E no caso das rimas de Camões, o aluno tem de processar cognitivamente informações relativas ao tempo para depois sistematizar a forma como o poeta passa a ideia de tempo que avança, de tempo que que vai evoluindo, digamos assim. Ora, neste segundo caso, a exigência cognitiva é bem mais complexa. O aluno tem de passar por vários momentos de interpretação até conseguir chegar a esta fase de explicação. Vejamos perguntas que pedem aos alunos que cotejem duas ideias ou dois momentos textuais. A propósito de um cotejo entre os excertos de Ano da Morte de Ricardo Reis e de Memorial de Convento, pergunta-se, ou perguntava-se em 2023, compare, com base em dois aspectos distintos, o modo como Marcenda e Baltazar reagem à impossibilidade de usarem a mão. E em 2021, perguntava-se a propósito de um poema de Alberto Queiro, relacione as comparações presentes nos dois primeiros versos com o sentido do quarto verso. Ora, no caso da comparação entre os dois excertos de textos de Saramago, a comparação exige
algumas inferências, mas será menos exigente do que a comparação, a relação que é pedida no caso dos poemas, do poema de Alberto Queiro, porque exige o cotejo de vários momentos textuais e o desenvolvimento de inferências relativas àquilo que é dito para além do que está no texto. E a relação é feita com base nessa interpretação. Portanto, mais uma vez, sendo já a pergunta que exige normalmente comparação de sequências textuais uma pergunta mais exigente, é possível elaborar questões que tenham um grau de exigência intermédio e questões que tenham já um grau de exigência elevado ou até muito elevado. Com o verbo justifique, vejam-se também as diferenças. A partir de um excerto de Frei Luís de Sousa, de Garrett, afirmava-se ao longo da cena, assiste-se à humanização do Romeiro, o que está patente na grandeza moral e no altruísmo manifestados pela personagem. Perguntava-se de seguida, justifica esta afirmação com base em dois aspectos presentes no diálogo travado com Telmo a partir da linha 34. Depois, a partir de Os Lusíadas de Camões, afirmava-se: a representação da natureza, tal como ela surge nas instâncias transcritas, está de acordo com o modelo clássico. E perguntava-se a seguir: justifique esta afirmação com base em duas características da ilha. Aqui, a dificuldade vai estar exatamente no texto, porque os processos cognitivos que estão presentes na questão e na forma como a questão está formulada são mais ou menos equivalentes, porque quer para um texto, quer para outro, apresenta-se a interpretação, o aluno tem de aceitar esta interpretação e encontrar justificações que confirmem. O problema para o aluno estará na interpretação do texto e na identificação, depois desta interpretação, de elementos que venham justificar a afirmação que lhe é apresentada. O que significará que será provavelmente mais complexo para o aluno a questão relacionada com os Lusíadas, porque exige um processo de interpretação que ao aluno oferece um maior grau de complexidade, dada a densidade do texto. Vejamos então, passos podem ser sistematizados e ensinados aos alunos no sentido de os ajudar a construir uma resposta para estas questões da educação literária. Ou seja, estamos a centrar-nos nos aspectos processuais das tarefas de compreensão e não tanto nos aspectos de conteúdo relacionados com as diferentes obras literárias que fazem parte do programa do ensino secundário. Vejamos, comecemos por um exemplo que tem um grau de dificuldade baixo, mais acessível. Um poema, uma cantiga de amigo, de João Garcia, e a propósito desta cantiga de amigo, pode perguntar-se: refira dois sentimentos contraditórios experimentados pelo sujeito de enunciação. Apresente para cada um desses sentimentos uma transcrição pertinente. Dou-vos só um bocadinho para recordarem a cantiga de amigo. E vejamos então como se podem sistematizar os passos que vão ao encontro dos processamentos cognitivos que a questão exige. Podemos começar com um primeiro passo que é óbvio, mas que nem sempre é evidente para os alunos e que é importante que eles mecanizem, que é exatamente a tarefa de identificar o foco da pergunta, sublinhar qual é a informação pedida na pergunta, porque esta tarefa vai, desde logo, indicar ao aluno os passos que devem ser tomados de seguida.
Neste caso, o que se pede é a identificação de dois sentimentos a identificação de dois sentimentos que se diz já que são contraditórios, portanto, há aqui já uma pista para a qual o aluno tem de ser sensível, ele tem de procurar sentimentos que são contraditórios e identificar para cada um deles um momento textual que o comprove. De seguida, segundo passo, os alunos terão de regressar ao texto e de associar segmentos textuais a sentimentos, no sentido de identificarem dois sentimentos que sejam contraditórios. E este processo de regresso ao texto poderá levá-los a momentos como aqueles que estão aqui destacados, em que o sujeito lírico afirma: eu sempre amei, um bocadinho mais abaixo, muito mais que a mim nem alvo, e que apontam para um sentimento de amor intenso. E um bocadinho mais abaixo, afirma: tão grande pesar que houvera morrer e chorei com teu canto meu quis chorar. E que aponta aqui para um sentimento de sofrimento profundo, atroz. Outros sentimentos estão explícitos no poema, mas estes dois estabelecem entre eles a relação que era pedida na pergunta. São sentimentos que se contradizem. E isto permitirá ao aluno avançar para o terceiro passo: elaborar uma resposta. E também aqui, neste passo, é possível identificar processualidades que ajudarão os alunos nesta tarefa, pois quantas vezes os alunos nos dizem: eu sei o que é para dizer, mas não sei como dizer. A ajuda nesta tarefa pode ser dada por meio de pequenas planificações dos passos a seguir na estruturação da informação que é pedida na pergunta. Uma possibilidade é a que aqui vos deixamos. Começar por uma frase genérica de contextualização do tópico que se vai tratar, de seguida apresentar cada um dos sentimentos isoladamente, primeiro um, depois outro, acompanhando-os da citação que é pedida, e ainda uma pista: usar conectores para introduzir cada frase relativa a um dos sentimentos que se vai sistematizar, apresentar. E nesta aprendizagem dos passos a seguir para construir uma resposta, é também importante que os alunos tenham modelos, e modelos que sejam próximos da sua forma de escrever ou da forma de escrever que entendemos como aquela que é minimamente aceitável para termos uma questão de nível bom ou muito bom. Nesse sentido, faz sentido que se trabalhe com os alunos modelos de resposta que sigam os passos que são dados, para que os alunos aprendam a converter estes passos em texto. Pelo que é possível avançar para um passo 4, em que se apresentem ou se construam respostas com os alunos que mostrem como é possível converter os passos da planificação em texto. E podia ser construída uma resposta deste género, que é uma resposta simples. Começar por uma frase introdutória: o sujeito poético demonstra ser dominado por dois sentimentos contraditórios. Avançar de seguida para a apresentação do sentimento 1 com uma citação. Por um lado, experimenta um amor intenso pelo amigo, confessando que o quer mais que a tudo, e a citação: muito mais que a mim nem ao, e de seguida avança-se para o sentimento 2 com a sua citação. Todavia, por outro lado, a menina sente-se dominada por um sentimento, por um sofrimento profundo provocado pela traição do amado, o que a leva a chorar imenso e a desejar morrer. Tão grande pesar que houver a morrer, pois, apesar de tudo, continua a amá-lo. Podem ainda ser dadas pistas como citar. É possível citar, apresentar a citação após dois pontos, como acontece no primeiro sentimento, ou apresentar a citação, por exemplo, entre parênteses, sem cortar o texto, como fazemos para o segundo sentimento. Podemos também dar aqui uma pista para o uso de conectores. Os conectores permitem enumerar, mas também mostrar que existe um contraste entre os dois sentimentos. Podemos começar por um lado e o segundo sentimento por outro, mas associá-lo ao conector todavia. Portanto, todavia, por outro lado,
enuncia enumeração mais contraste. Os mesmos passos são possíveis para diferentes verbos, diferentes textos. Temos aqui um excerto de um texto que apareceu no Exame Nacional de 2018, primeira fase, e aqui já com um grau de dificuldade intermédio. E para este texto, que todos recordamos, a conversa entre Madalena e Jorge sobre a tragicidade do dia de hoje, perguntava-se no exame, ao longo do excerto, Madalena repete 8 vezes a palavra hoje, justifica os sentimentos manifestados por Madalena, na última fala, e relacione-os com a repetição dessa palavra. É possível trabalhar esta pergunta de interpretação apresentando aos alunos as seguintes tarefas. Releia a última fala, sublinhe os momentos em que se podem identificar sentimentos de Madalena, depois associe os momentos destacados a sentimentos e justifique-os, e de seguida redige a sua resposta e apresentamos um plano. Na primeira frase, retoma a repetição de hoje e justifique-a, associando-a a um sentimento geral de terror que domina a personagem. Inclua uma citação pertinente retirada da última fala. De seguida, em uma ou duas frases, apresenta um segundo sentimento relacionado com Manuel de Sousa Coutinho e justifique-o. Termine com uma citação. E aqui podemos deixar que sejam os alunos, por si, a desenvolverem esta tarefa de construção textual, que depois pode ser cotejada com um modelo apresentado pelo professor, ou que pode ser, por exemplo, trocada entre pares para que os alunos criem também uma consciência crítica de algum distanciamento relativamente aos vários passos que devem ser dados para chegar à resposta ideal e à forma como o texto deve ser estruturado. Vejamos aqui um outro exemplo a partir de um poema de Fernando Pessoa, outra questão de grau intermédio, esta relacionada, surgiu no exame de 2008, aliás, de 2017, desculpem, e perguntava-se assim: explica o modo como o sujeito poético percepciona o som do piano de acordo com o conteúdo das duas primeiras estrofes. Os textos pessoanos por si só já constituem normalmente um objeto que é mais complexo para os alunos. Aí esta complexidade associa-se à exigência da pergunta, que pode também ser trabalhada no sentido processual, começando por identificar o foco da pergunta, e aqui é natural que os alunos se deparem com uma dificuldade, que é a significação do verbo percepcionar, que pode não ser transparente para os alunos, pode ser aqui um momento de, em contexto de sala de aula, trabalhar este verbo e ver que ele pode significar perceber através dos sentidos, entender e interpretar. E esta pista vai ser muito importante para depois os alunos perceberem o que é suscetível de ser um conteúdo pertinente para a resposta. De seguida, associar os segmentos textuais a sentimentos, e os alunos vão ver que há uma primeira percepção que se associa a um sentimento de incómodo, de aborrecimento, e uma segunda percepção que já se associa a um sentimento de tristeza ou de descontentamento. De seguida, mais uma vez, podemos apresentar os passos que podem ser dados no sentido de construção da resposta. Numa primeira frase, apresentar o tópico a tratar e relacionar já as duas percepções, que relação elas estabelecem entre si. De seguida, identificar a primeira percepção, explicá-la e comprová-la com uma citação e avançar depois para a apresentação da segunda percepção, explicando-a e comprovando-a também. E é possível elaborar um texto coletivo ou os alunos elaboram o seu texto e depois cotejam-no com um texto modelo e fazem a autoavaliação e a autocorreção do texto. Vejam, podemos começar por apresentar o tópico. O sujeito poético percepciona o som do piano vindo do andar de cima de forma contrastiva em função da situação por ele vivida. Portanto, esta primeira síntese que está nesta frase inicial
é o momento de chegada depois dos vários passos da interpretação. Só depois de terem interpretado, de terem identificado as formas como o som é percepcionado, os alunos conseguem perceber que há uma percepção contrastiva e que esta percepção contrastiva tem a ver com a situação que está a ser vivenciada pelo eu. E agora é o momento de desenvolver o que está afirmado na primeira frase, apresentando para já a primeira reação. Enquanto o som se faz ouvir, o eu manifesta aborrecimento e incómodo pela música que parece não ter fim, que maçava o piano eternamente a tocar, e avança-se de seguida para uma segunda reação. Porém, quando o som desaparece, o sujeito evidencia um sentimento de descontentamento ou mesmo de tristeza. Ah, que tristeza o cessar! Porque percebe que este som evocava a presença humana, o que acabava por funcionar como uma companhia que o afastava do tédio em que vive. Podemos ainda dar algumas pistas, por exemplo, introduzir a primeira reação associando-o a uma temporalidade, por meio de uma oração temporal. A segunda reação pode ser associada a um conector contrastivo, como porém, por exemplo, e podemos outra vez dar pistas quanto à diversificação da introdução de citações no texto. Para uma questão já com um grau de dificuldade mais elevado, temos aqui como exemplo um poema de Eugênio de Andrade, que apareceu no Exame Nacional de 2017, época especial, e pedia-se, a propósito deste poema, relacione as referências temporais com as referências ao relacionamento do eu e do tu. Portanto, há aqui dois planos de inferências, um conjunto de inferências associadas à temporalidade e ao significado da temporalidade, por um lado, e por outro lado, as referências associadas ao relacionamento eu-tu que exigem um conjunto de inferências que têm a ver com a evolução deste relacionamento, para depois se estabelecer a relação entre temporalidade e relacionamento eu-tu. É possível ajudar os alunos a construírem os passos de processualidade, de construção da resposta a esta resposta, apresentando passos como, por exemplo, os que estão aqui, e que, como veem, são um bocadinho mais desenvolvidos, dado o conjunto mais alargado de processamentos cognitivos que a pergunta exige. Primeiro, identificar os aspectos solicitados na pergunta. É sempre muito importante que esta tarefa seja explicitada até que o aluno a mecanize. 2, identificar no poema elementos relacionados com duas temporalidades distintas, e vejam que este passo tem também aqui uma pista que ajuda os alunos na interpretação, fortalece o caminho que eles vão desenvolver. Terceiro passo, identifique no poema dois momentos da relação entre o eu e tu e descreva-os. Portanto, também uma pista, há dois momentos, identifica-os. Quarto passo, explicita a relação existente entre as referências ao tempo e a relação eu-tu. E após terem sistematizado as referências à temporalidade, a duas temporalidades distintas, as referências a dois momentos da relação eu-tu, já é possível estabelecer este cotejo. E, quinto passo, agora estamos preparados para redigir a resposta e, para tal, podemos considerar os seguintes momentos. Primeiro, indicar a relação existente entre as referências temporais e as referências ao relacionamento eu-tu. De seguida, apontar as marcas linguísticas que se associam ao passado e explicar a referência ao mês de maio e descrever a relação eu-tu nesta fase. Num terceiro momento, apontar as marcas linguísticas que apontam para o presente, explicar a referência ao mês de setembro e descrever a relação eu-tu nesta fase. Pronto. Aqui uma questão que exige vários passos neste caminho da processualidade, dos quais o aluno deve estar consciente, porque esta consciência o vai levar a uma construção de resposta mais sólida, mais completa e mais ao encontro daquilo que se pretende nestas questões de interpretação. Assim, toda a preparação para o Exame Nacional de Português exige
uma diversificação dos materiais. Alguns passam por esta consciência dos conteúdos processuais que podem ajudar a desenvolver respostas de maior qualidade, e depois, obviamente, toda a sistematização, que, como já vos disse anteriormente, pode ser encontrada em publicações como o Exame de 2024 português, uma edição Leia, que ajuda os alunos num conjunto de sínteses e de preparação para questões segundo os modelos de exame nacional, e permite ao aluno também o desenvolvimento de um caminho de maior autonomia, como se pretende também no caso da preparação de exame para o exame de 12º ano. Caros colegas, ficaram aqui algumas pistas que espero que possam ser úteis para esta fase final de preparação para o exame do 12º ano, mas também para o desenvolvimento desta competência processual ao longo dos diferentes anos, porque de facto a capacidade de responder a questões de educação literária é algo que pode e deve ser desenvolvido ao longo dos 3 anos do ensino secundário. Caros colegas, foi um gosto. Até uma próxima oportunidade e muito boa tarde.